Muito bom dia a todos. Meu nome é Clemson, eu sou coordenador geral do CAFIL Praxis, da Universidade Federal do Tocantins, de Palmas. No Tocantins, a gente só tem um curso de filosofia que fica em Palmas, e a gente é do CAFIL de lá. Tem mais algumas pessoas que são do CAFIL lá de Palmas, Tocantins, que vão estar se apresentando e falando um pouco sobre quem é. E depois a gente queria ouvir um pouco vocês, né? De qual centro acadêmico, de qual cidade, de qual estado vocês são, para a gente já ver a quantidade de pessoas e de estados e de centros acadêmicos que a gente está conseguindo alcançar nesse primeiro encontro nosso. Pessoal de Palmas, que puderem se apresentar, beleza? Olá, bom dia pessoal. Eu sou o Paulo Vitor, eu sou o coordenador secretário do Centro Acadêmico de Filosofia de Palmas, Tocantins. E quero dizer que vocês são bem-vindos aqui também. A Júlia Marielle, ela também é do Centro Acadêmicos de Palmas, mas ela está sem poder falar no microfone, mas ela está participando e em outra oportunidade ela vai se apresentar para vocês, tá bom? E aí, mano Gabriel? Tudo bom, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia, Clemson. Bom, eu sou o Gabriel, sou graduando em Filosofia, já estou no sexto semestre e hoje estou atuando como coordenador de movimentos sociais e marketing do Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Tocantins, intitulada Praxis, e nós estamos muito animados em sediar esse evento, em conhecer vocês, e será um prazer recebê-los aqui em Palmas, vocês vão gostar demais. Bom dia, o meu nome é Pablo, eu sou o coordenador de assuntos acadêmicos do CAFIL de Palmas também, e sou graduando no curso de filosofia e estou no terceiro semestre. Fiquem à vontade para se apresentar, abrir o microfone, se puderem abrir a câmera também para a gente poder te conhecer, fiquem à vontade. Olá, gente. Bom dia. Eu me chamo Newton Santiago. Estou representando aqui o DAFIL, que é o Diretório Acadêmico de Filosofia. Sou da UFG, Universidade Federal de Goiás. Nós temos o campus fora de sede, que é na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e é lá que a gente se encontra. Não é na UFG de Goiânia, como muita gente acaba confundindo quando ouve falar, né, do diretório acadêmico ou do centro acadêmico de filosofia, associa o campus Goiás com o campus Samambaia, que é na cidade de Goiânia, o campus Samambaia. Embora lá também tenha o curso de filosofia, mas lá eles se denominam como centro acadêmico. Na nossa cidade, na cidade de Goiás, nós somos o diretório por a gente comportar as duas modalidades de curso de formação, tanto o bacharelado como licenciatura. Aí por isso que a gente se organiza enquanto diretório acadêmico. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa reunião com todos, não todos os centros acadêmicos do país, mas grande parte dele, como o pessoal aí de Tocantins, né, de Palmas, tem dado uma força muito importante nesse sentido de fazer esse encontro nacional. Eu quero parabenizar vocês primeiramente por isso e que essa reunião seja proveitosa para que a gente tenha alguns encaminhamentos para que esse encontro realmente aconteça. Eu peço só um minutinho a mais aqui para falar do meu curso, do meu campus, porque nós lá somos muito poucos. E acredito que é uma realidade de muitos cursos de filosofia no país inteiro, de nós sermos muito poucos mesmo, né? Então, assim, eu queria perguntar para vocês como que como que vocês lidam com isso nos centros acadêmicos de vocês, sendo muito poucas pessoas, né, que fazem parte dos cursos. E quem dirá ainda
de uma ação, de um grupo político como é os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos. Então, eu fico com essa... Já dou essa ressalva, que somos poucos e que, se nós conseguirmos fazer, né, esse encontro no final do ano, nós não teremos tantos alunos assim saindo de Goiás no nosso campus do interior. Mas pelo menos eu acho que 10 eu posso garantir que vai ter. Mas valeu, gente. Obrigado. Bom demais, já é uma ajuda grande. E juntos a gente é mais forte. E um dos objetivos é a gente valorizar a filosofia no Brasil. Centro Acadêmico Tales de Mileto. Bom dia a todos. Eu me chamo Matias, sou presidente do Centro Acadêmico de Filosofia da UESC, aqui em Ilhéus. E estou aqui compondo, junto com vocês, esse evento. Não sei se vocês acabaram indo no Coneb que teve agora, no comecinho do ano, porque eu senti falta de encontrar os outros centros acadêmicos lá. E uma pauta que foi debatida lá, que eu acho que a gente também, como centros acadêmicos e cursos de filosofia, que a gente vai bater durante esse semestre, é o fortalecimento dos centros acadêmicos e da entrada de pessoas em filosofia. Porque a gente sabe que agora, com o novo ensino médio, a gente perde o nosso espaço, tanto filosofia como sociologia. E aí, a gente aqui da UESC, a gente está querendo fazer algumas mobilizações, juntando ambos os cursos, para a gente poder fazer com que as escolas retornem o ensino de filosofia ou que abram mais horários para a gente, porque atualmente aqui em Ilhéus a gente tem um horário de filosofia por turma. Antes eram 2. E eu não sei se, como Genefia, como esse evento, se a gente pode fazer algum tipo de mobilização desse tipo. Aí, nós da UESC, a gente está pensando em fazer algumas mobilizações agora esse semestre. E é isso, sou do 8º semestre de filosofia. E é isso. Wagner França, fica à vontade, Wagner. Opa, bom dia, pessoal. Meu nome é Wagner França, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Filosofia e Pátio de Alexandria, aqui na PUC Paraná, em Curitiba. É muito legal ver essa reunião que a gente está tendo, né, de ter os centros acadêmicos todos juntos, num ambiente só para a gente se comunicar, para a gente compartilhar evento, para a gente se conhecer, né? Eu estou no 3º ano, sou do bacharelado, já estou, né, terminando o meu curso, e se tudo der certo, ingressar no mestrado e continuar a vida acadêmica. Quero parafrasear uma coisa que o Newton falou, né, sobre essa questão de a gente ter, muitas vezes, poucos alunos nos cursos de filosofia. A PUC aqui também passou por um período bem sombrio, assim, de ter uma turma lotada. Para a PUC era tipo 8 alunos de filosofia, e filosofia é um curso muito tradicional para a universidade, foi um dos primeiros. E algum tempo, né, foi um curso muito prestigiado, e depois, né, com tudo que a gente vê, na questão política, na questão social, acabou, né, o pessoal acabou deixando de lado. Tanto que esse ano a PUC tá, qualquer coisa que dê para tentar acreditar alunos para dentro do curso de filosofia, ciências sociais, história, matemática, física, eles estão fazendo, dando promoção, desconto de 40% no curso inteiro, bolsa para quem está fazendo licenciatura. Esse ano eu acho que a gente vai ter até mais alguns alunos de licenciatura do que os últimos anos, que na minha turma a gente tem 2 pessoas de licenciatura. O resto é 3 de bacharelado e o resto é seminarista, porque a PUC tem parceria com os seminários, mas a gente passou por momentos sombrios, quem sabe agora estamos se constituindo. Mas, em suma, é muito legal estar aqui com todo mundo e esperamos que tenhamos boas parcerias para esse ano. Tamo junto, Wagner. É uma realidade muito forte na maioria dos cursos, né? Essa que você e o Nilton estavam falando, e é uma das temáticas do Enefil, né? Buscar ver o que a gente pode fazer em relação a isso, qual seria o melhor caminho. Todo mundo, eu tenho um professor meu que fala que todo mundo gosta de filosofia e poucas pessoas gostam de estudar filosofia, né? Não é uma realidade muito presente, né? Até o novo ensino médio mostra um pouco isso, assim, o desafio de estudar filosofia e tal. Vou deixar vocês continuarem se apresentando, falando um pouco sobre o curso de vocês. Edson Dutra, fica à vontade, Edson, bem-vindo. Bom dia.
Né, eu faço parte do CAFIL da UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu faço parte da organização, né, aí tem a presidente do centro acadêmico, que é a Isabela, o vice-presidente, que é o Sandro, né, é uma chapa composta, no início era com 10 estudantes, né, entre bacharelados e pessoal da licenciatura, junto. Eu faço parte do bacharelado, eu estou no 3º semestre, e como o colega disse aí, né, a filosofia, principalmente, ela tem sofrido um forte ataque há muito tempo, né? Então, até em relação a verba, projetos, né? Então, até o Frise, que é uma pessoa lá do centro acadêmico também, a gente estava falando sobre como a gente vai estudar a maneira de, assim, conseguir ônibus, né, para poder, porque é uma distância longa até Tocantins, porque é uma briga, assim, brava, assim, na universidade, e ainda com tanto corte de verbas, né, que tem sofrido, né, a Universidade Federal, né. Então, fica até complicado essa parte aí da viagem, mas a gente está estudando e já vamos para poder conseguir levar um efetivo até razoável, no caso, para Palmas, né? A gente teve o evento da Uni, né, lá em Recife, e foi um desafio a gente conseguir ônibus também. A gente teve que juntar várias parcerias e no final deu certo, felizmente deu certo, mas foi um desafio, assim. E a gente vai tentar, às vezes, trocar ajuda, ideias do que a gente poderia fazer para a gente tentar trazer o máximo possível de pessoas, né? Para a gente conseguir parceria, patrocínio, apoio. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso também. Quem mais quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, Edson, viu? Não, tá tranquilo. Michel Júnior. Fala aí, Michel. Opa, pessoal, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito contente por essa movimentação dos centros acadêmicos. Muito obrigado também pelo contato, né? A gente fica muito feliz. E, com certeza... e, obviamente, o mais importante, né? Eu sou representante do centro acadêmico da Universidade Federal de Alagoas. A gente fica aqui em Maceió, Alagoas, né? Ou seja, no Nordeste, numa região litorânea, apesar de que o nosso campus fica na parte alta da cidade, né? Eu sou o diretor do nosso CAFIL, né? O diretor de eventos e assuntos externos. Por enquanto, só eu aqui, talvez entre mais algum componente da chapa, mas, por enquanto, só estou eu aqui, mas estamos todos atentos nas movimentações do grupo, né? E estamos muito afim de colaborar, de ajudar no que podemos. E, enfim, o nosso curso na Universidade Federal de Alagoas, né, só temos a licenciatura, a modalidade de licenciatura, certo? Estamos em um bloco que nós dividimos com outros cursos, como o curso de História, curso de Teatro, curso de Dança. Então, é um espaço que não é só nosso, que nós dividimos com vários outros cursos. E também passamos por alguns perrengues, como vocês também devem passar, em questão de estrutura, em questão de disponibilidade de espaço, o que, obviamente, prejudica bastante o desenvolvimento do curso, né? Mas seguimos firmes, seguimos fortes, reivindicando nossos direitos, né? E estamos aí. Então, no que podemos ajudar, estamos aqui, certo? Como um colega acabou comentando, nós também sofremos essa questão de pouco contingente no nosso curso, né? Muita evasão, mas todo ano estamos formando novos graduados no nosso curso, sempre está tendo novas entradas, né? Pelo menos 2 vezes por ano. Então, assim, estamos vivos, estamos, né, fazendo pesquisa, defendendo TCCs, temos uma pós-graduação também, um mestrado. Queremos muito ter um doutorado, mas por enquanto precisamos, né,
passar pelos desafios de estruturar um bom mestrado com mais qualidade ainda, né, para futuramente termos um doutorado. E, bom, como vocês também pontuaram, é obviamente um desafio a gente conseguir um transporte para uma distância tão longa assim, né, em relação, já que nós moramos em Alagoas e o evento será em Tocantins, mas estamos determinados a conseguir alguma coisa para o nosso curso para fazer isso acontecer. Então é isso, muito obrigado pelo espaço, estamos aqui. Valeu. Me chamo Levi, eu sou coordenador de ensino, pesquisa e extensão aqui da UFPA, Universidade Federal do Pará, aqui no campus Belém. Eu sou acadêmico de licenciatura e eu estive junto, representando o CAFIL aqui do Norte, aqui no Pará, lá no Recife. Eu senti a mesma dificuldade que o colega falou da UESC, né? Eu acho que é o sul da Bahia, a UESC. E eu senti dificuldade de ter uma conjuntura, um diálogo com o CAFIL, até de forma autônoma mesmo. Eu falei com alguns CAFILs, um pouco CAFIL, assim. Eu falei com o pessoal da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Falei também com o pessoal que eu encontrei nos conterrâneos, né? O pessoal do Pará mesmo, a UFOPA, a UEPA também. A UFOPA é a Universidade Federal do Oeste do Pará, lá da cidade de Santarém, e a UEPA, que é a Universidade Estadual aqui do estado do Pará. E aqui em Belém, falando do meu curso em si, aqui na Universidade Federal do Pará, aqui a gente está bem representado por fortes nomes, né, como o grandíssimo Benedito Nunes, que é um grande, no caso foi um grande pesquisador na área da filosofia, assim, de uma maneira nacional mesmo. Foi ele responsável por criar o nosso curso na década de 60, juntamente com Foucault. Foucault esteve presente aqui em Belém, na sua visita aqui no Brasil. E aqui a filosofia, no modo assim, geral, no Estado, ela teve uma grande força com os pensadores franceses. Simone de Beauvoir, o Sartre, esteve aqui presente aqui em Belém do Pará. Inclusive, a gente tem uma foto deles tomando uma cachaça de jambu, que é uma bebida típica aqui do Norte. A gente tem um quadro deles, inclusive. Então, mesmo a gente tendo esses nomes fortes da filosofia internacional, como é o Foucault, Simone de Beauvoir, o Sartre, atualmente a gente está com uma grandíssima perda de qualidade em questão de quantidade de horas para professores aqui no estado. Infelizmente, eu acho que você deve ter acompanhado nacionalmente, teve protestos aqui no estado do Pará, que foi a lei, no caso, teve uma revogação, felizmente, que foi a lei 10.820, que é uma lei totalmente arbitrária aqui para o estado do governador, que ele queria botar 40% do EAD na educação indígena. A gente foi com essa pauta lá no CONEB, botamos cartazes, faixas, e felizmente, com a nossa força do pessoal de filosofia, além do mais dos cursos, a gente conseguiu fazer uma revogação dessa lei totalmente arbitrária do ensino médio e ensino para os nossos pessoas indígenas, povos originários daqui. Mas aqui a gente também vai ter um evento, inclusive eu já vou estender o convite para vocês, nosso evento nacional de filosofia também aqui, sediado no estado do Pará, que é o NPF, que é filosofia, ecofilosofia, né? O que fazemos após a queda do céu. E é um evento dado uma fala a um Yanomami, Davi Kopenawa, que ele falou sobre essa situação. Eu convido vocês em setembro, a gente vai também estar sediando esse evento, e vocês serão muito mais do que bem-vindos. Mas, dito isso, aqui, sobre o curso de filosofia aqui na UFPA, também está tendo uma baixa de alunos ingressantes também, infelizmente. Tem muito alunos que entram e depois saem. A gente percebe isso e assim, eu acho que não sei como é que é nos outros lugares do estado do Brasil, mas aqui, pelo menos no Pará, tem muito isso mesmo também. A gente aqui sabe um pouco disso que você está vivendo assim na pele, né? O desafio que é fazer um curso de filosofia no Brasil e o desafio que é ter uma filosofia acessível para a população, né? Oi, bom dia. Dá para ouvir bem vocês? Sim, estamos te ouvindo. Seja bem-vinda.
Não vou poder ligar a câmera, mas eu sou a Ana. Eu faço parte, sou a presidente do CAFM, do Centro Acadêmico de Filosofia da UFC. Estou presente juntamente com o Arthur também. Ele é o meu vice aí. Qualquer coisa fala também, Arthur. Assim como o Levi, eu também tive dificuldades. Eu participei, representei o CAFM lá no Coneb e tudo mais, e não consegui ver tantos, assim, centros acadêmicos de filosofia tão presentes, né? No sentido, assim, de ter o contato, conversar bastante. Mas eu acredito que esse fortalecimento que a gente está construindo por agora para acontecer o Enefil, já que desde 2023, salvo engano, ainda está nessa luta ainda da construção, e a gente sabe que não é só a gente, né, como CA que está presente, mas o apoio e o engajamento dos estudantes da filosofia, bem como da própria universidade, perante a infraestrutura e com relação também ao peso do evento, né? Já que a gente está pegando uma parte não só do Nordeste, mas é uma parte nacional, né? Isso aqui já fazendo analogia à questão do Erefil também. Infelizmente, ainda não aconteceu. E acredito que vai acontecer. E saber que teve esse norte, essa ação, de até agora, estamos aqui presentes nessa reunião para a continuação do evento, né? E do total planejamento e pela data prevista, é uma honra estar participando, bem como estar presente e, de qualquer forma, ajudar como puder, né? Aqui, como representante da UFC. E eu espero que seja uma construção, algo unido, né, entre nós, e seja leve também desse processo que vai ser do Enefil. Né? Isso que eu posso falar. Beleza, Ana. O nosso objetivo é isso, assim, se a gente for esperar um ambiente confortável para a gente voltar para o Enefil, corre o risco da gente ficar muito tempo sem ter o Enefil novamente. Então, é importante que ele comece com as nossas possibilidades, com a simplicidade das nossas possibilidades, ainda que comece pequeno, mas ele precisa sair da inércia, né, e começar a movimentar essa engrenagem que está parada há cerca de 6 anos. Meu nome é Adriano Marô, eu sou coordenador geral do Genefil. Fiz parte do Centro Acadêmico de Filosofia da UFT. Sou formado em Filosofia pela UFT. E aí, eu só lembrar vocês alguns pontos, né, sobre esse processo, a gente reaver na memória. A iniciativa de puxar o Enefil de volta nasceu do Centro Acadêmico da UFT. O Clemson tá aí nesse processo, o Paulo, a gente tem, na nossa época, a gente tinha o João. E a gente está nesse movimento aí já faz 3 anos, de tentar fazer esse processo de fazer o Enefil. A gente tentou em Alagoas na UFAL, a gente teve vários problemas, dificuldades da própria UFAL. E aí a gente, do ano passado, foi transferido para a UFT. Lembrar vocês também que esse processo de 3 anos foi o que gerou o Genefil. O grupo dos centros acadêmicos que colocou na administração, porque a gente tentou de várias formas diferentes tentar fazer essa união. A gente passou a responsabilidade do grupo dos centros acadêmicos onde vocês estão para um centro acadêmico e aí não deu continuidade. E aí a gente reformulou o grupo e colocou dentro do Genefil. Você pode ver pela comunidade do Genefil, a gente tem várias ações. E aí a gente também está tentando colaborar junto do evento para tentar trazer possibilidades e aprender um pouco nesse processo que a gente teve de unir os centros acadêmicos. Por isso que eu mandei todos os Instagrams de todos os centros acadêmicos que a gente teve contato. Para lembrar vocês, foram 64 contatos dos centros acadêmicos. Na lista de presença dos centros acadêmicos tinha 22. Não, 24, a última vez que eu conferi. Então, só para lembrar esses dados para vocês, de que a tentativa de união já está acontecendo há muito tempo. A gente precisa de apoio para somar os centros acadêmicos no grupo, para facilitar a comunicação. A gente tem um problema de comunicação enorme dentro dos centros acadêmicos, porque a gente não tem a INEF, a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia. A INEF era a representante que fazia esse papel de trazer o Enefil de volta,
de mobilizar os centros acadêmicos, mas desde 2000, se eu não tenho enganado, 18, que ela não existe mais. Outro ponto importante também para se lembrar, a gente também já tentou dividir por regiões do Brasil, também não deu certo. Então recomendo vocês, por favor, se for tentar criar uma mobilização, crie dentro do grupo. Tenta somar com outros centros acadêmicos e marcar reuniões, dialogar com os centros acadêmicos. Não tenta criar um novo grupo, porque a gente já viu essa experiência em São Paulo e na UFC. Criaram um grupo dos centros acadêmicos só para determinada região, e aí a gente perdeu o contato dos centros acadêmicos porque se fecharam dentro de grupos. E o grupo é para a gente realmente conversar, no geral, em todos os centros acadêmicos que a gente consiga alcançar. Até agora a gente conseguiu 24. A ideia é tentar chegar pelo menos aos 50 que a gente tem contato, para realmente ser um debate entre centros acadêmicos a nível nacional. É isso, forte abraço, e qualquer ajuda, estamos presentes aí. Se a gente se unir, a gente consegue alcançar mais pessoas e chamar mais pessoas, porque algumas das coisas que a gente tem ouvido é que tem muitos cursos que o pessoal está desanimado e que às vezes não tem nem centro acadêmico formado. A gente lá na UFT é uma realidade de muitos cursos que nem centro acadêmico tem. Às vezes tem um aluno que faz mediação com o colegiado, impedir alguma coisa, mas não tem centro acadêmico. E é muito ruim isso, né? A gente perde muita força com essa ausência, né? Com essa lacuna. E o objetivo é a gente se fortalecer junto e tentar ajudar o pessoal que não tem centro acadêmico formado para o pessoal fazer, para a gente poder ter mais representação, né? Tanto nos cursos como nacionalmente. O Wagner levantou a mão, fica à vontade, Wagner. Aqui na PUC a gente tem alguns problemas com relação a isso também. Tem vários centros acadêmicos aqui de vários cursos que estão desregularizados, né? Não atuam, mas não atuam, entre aspas, oficialmente, né? O de filosofia está nessa situação, porque em 2000 até 2020 tinha uma ótima gestão, uma gestão maravilhosa, muito bem elogiada pela universidade inteira, até, e muitas vezes colocada como exemplo. Depois entrou outras duas gestões que foram só caos, né? E daí eu assumi ano passado e eu comecei a estudar acadêmico com 5 pessoas e agora estou sozinho. Porque a minha vice acabou mudando de curso, entendo o lado dela, porque ela já é formada em História, então ela quis buscar uma outra orientação profissional, uma coisa que ela também é muito apaixonada, que é na área de tecnologia. E daí fiquei sozinho do barco. Agora eu vou contar mais com meus calouros que eu vou entrar esse ano, que eu sei que tem um pessoal mais empolgado para trabalhar. Mas tem esse desinteresse, às vezes, até pelos alunos, é bem triste de se ver assim. Eu não sei se isso ocorre com vocês nos seus centros acadêmicos, nas suas faculdades, mas ano passado a gente teve a nossa semana acadêmica de filosofia. Acho que eu passei quase uma semana e meia dormindo 2 horas, porque eu estava organizando sozinho o centro acadêmico inteiro, todos os eventos, e foram mais alunos de outros cursos do que os de filosofia. Tinha gente da minha gestão que estava enchendo meu saco porque queria, porque eu quero participar do centro acadêmico, eu quero participar. Não foi em um dia, não fez nada, não se prontificou para nem conversar com os professores. Depois queria, obviamente, tomar crédito, mas ainda assim tem muito desinteresse, assim, por... Não sei se às vezes é temática, ou até mesmo quando eu vejo que vocês postam, né, nos grupos ali, a gente vai ter um evento online de tal filósofo, e eu mando lá no grupo da sala, tipo, 2 pessoas vão ver, uma pessoa vai ver. Mas né, às vezes eu mando no grupo que eu tenho ali com o pessoal de história, quase todo mundo vai assistir. Daí eu não sei se é algum problema dos cursos de filosofia, se vocês têm alguma semelhança aí, às vezes é até triste, assim. Para a gente aqui é um desafio também, assim, porque na nossa realidade aqui em Palmas, uma grande parte dos alunos trabalham durante o dia e estudam à noite. E aí tem as outras demandas e as outras responsabilidades. Então a gente tem um sistema que muitas vezes é um desafio grande, assim. E a gente tentar buscar melhorias nesse sentido é importante. E isso acaba gerando muita evasão, né?
porque às vezes eu não consigo ver muita valorização no meu curso, e mesmo que eu goste, às vezes eu começo a desmotivar, e essa desmotivação vai crescendo, e às vezes a pessoa desiste, ou às vezes troca de curso. É importante a gente ver o que dá para ser feito e a gente buscar melhorias, uma vez que a gente reconhece e sabe do valor e da importância da filosofia. E tem muita gente no Brasil que não tem consciência disso, e a gente precisa mostrar isso, e o NFIL é parte importante para que isso seja mostrado, né? E para que a gente possa se unir, para que a gente possa ter mais peso e mais representação nesse sentido. É um desafio, mas é um desafio bom e um desafio que vale a pena a gente viver assim. Mais alguém gostaria de falar? Gostaria de se apresentar? Uma das coisas é que a gente está muito feliz, o Centro Acadêmico de Filosofia de Palmas, em sediar o NFIL. É muito difícil para a gente, por essa realidade que muitos citaram aqui, né? Que é o desafio do curso de filosofia, assim, toda essa questão que envolve, né? O desafio que é estudar filosofia, fazer filosofia, esse tipo de coisa. Então, é um desafio muito grande a gente sediar o NFIL, e também essa volta do NFIL é um desafio muito grande, mas é importante que essa volta aconteça e a gente faça aquilo que está ao nosso alcance, para ser como acho que foi a Ana que falou, né? Vamos tentar fazer algo simples e leve. A gente faz o que está ao nosso alcance e vamos caminhando. E é um passo de cada vez e a gente vai construindo, e isso é muito importante. E isso que já vinha acontecendo, essas tentativas de volta do NFIL, faz parte desse processo de construção, e a gente agradece muito por isso. E a gente veio aqui para somar, para dizer que, né, que toda essa caminhada dos NFILs que já aconteceram, das tentativas que tiveram, isso tudo se somou para isso que está acontecendo aqui agora. A gente reconhece o valor do NFIL como parte, né, desse processo de valorização da identidade de filosofia no Brasil, não só para os estudantes de filosofia, mas para a valorização da filosofia na sociedade, no Brasil, para o bem do povo, né, da sociedade, das comunidades, o quanto isso é importante. E a gente se reuniu e buscou datas, pensando na realidade, né, dos centros acadêmicos e daquilo que o nosso campus pode oferecer de melhor para vocês. E a data provável que a gente chegou é do dia 14 ao dia 17 de outubro, que começa numa terça-feira à noite, encerrando numa sexta-feira à noite. Nosso objetivo é que a gente consiga o RU, a gente tem algumas reuniões para fazer agora no começo de março, com a direção de campus da UFT, porque aí o valor das refeições, a gente tem café da manhã, almoço e janta, e um valor bem acessível, né? O café da manhã, eu não lembro o valor certo agora, mas está menos de R$3, e o almoço e a janta, cada uma dessas refeições está numa média de R$5, então fica bem mais acessível para a gente, e a gente está correndo atrás para ver o que a direção de campus, o que a reitoria vai poder ajudar a gente com isso, e a gente está correndo atrás desses detalhes. É por isso que a gente ainda não... E algumas reservas de espaço, é por isso que a gente ainda não fechou a data, mas é a data provável. Se a gente alterar, provavelmente é um pouco antes ou um pouco depois dessa data, mas agora em março a ideia é a gente fazer outra reunião. Nossas aulas voltam dia 10 de março lá na UFT. E aí a gente já vai entrar em contato com os órgãos e fazer as reuniões que a gente precisa fazer, e a gente volta a entrar em contato, fazer uma reunião com vocês e tentar trazer outros centros acadêmicos em março, para a gente já ver o que nós conseguimos, e a gente está passando para vocês, não só para deixar vocês informados, mas para ouvir vocês também, e também para a gente buscar para que todos os centros acadêmicos possam estar não só cientes, mas poder participar desse processo, que é muito importante. Quando a gente falou sobre o tema, né, nessa passagem para o centro acadêmico, uma coisa que foi falado muito foi sobre a importância e o valor da filosofia, que é o que motiva a gente a voltar com uma NFIL.
E diante de coisas que a gente viveu, né, que acabou prejudicando, né, não só a filosofia, mas a sociedade, né, essa questão da desvalorização da filosofia, a questão do que envolve o novo ensino médio. É por isso que a gente não só tinha falado, mas a gente reuniu depois e conversou sobre esse tema, que ficaria como tema provável, a importância do ensino de filosofia. E a gente buscar como subtemas pesquisas relacionadas a essa área, o novo ensino médio, e e vários subtemas que falam sobre a importância do ensino, do estudo de filosofia, porque a gente precisa de ingredientes consistentes que tragam respaldo para a nossa fala, que filosofia é importante, que estudar filosofia é importante, que o ensino de filosofia é importante, que a sociedade ter acesso à filosofia é importante, né? Por sinal, a gente sabe que no período da ditadura militar, a filosofia foi tirada das escolas, né? E isso tem muito a dizer, isso fala muito, né, em relação a isso. E o quanto é importante uma sociedade que não é massa de manobra, mas que tem senso crítico, que tem autonomia, que exerce, né, e tem o ato e a prática do refletir e do pensar e do analisar e de ver perspectivas diferentes, de tomar a sua própria decisão, o quanto isso é importante para a sociedade. Mas nem todo mundo tem interesse que isso aconteça e que a sociedade, né, cresça e se desenvolva nesse sentido. Então, esse é um dos motivos que já vinha sendo falado sobre a filosofia na época das tentativas do Enefil e que a gente conversou quando a Palmas conseguiu ser contemplada para sediar o Enefil, tá ok? E a gente está aberto a ouvir vocês, está aberto à sugestão, está aberto ao diálogo e trocas de ideias. E ao contraditório também, é bem-vindo. Então, estamos juntos nessa pegada. Isso é o que a gente já tem e o que a gente já conseguiu. A gente já falou com o colegiado, a gente tem o apoio do colegiado, a gente já tem apoio de vários professores. E o nosso objetivo para março é isso que eu falei para vocês. A gente vê alguns detalhes em relação ao nosso campus. O Genefil levantou a mão. Pode falar, Adriano. Não, só para colaborar com o evento, e para aproveitar para informar, a gente conseguiu a possibilidade de publicação de todo o material que vai ser apresentado no evento numa revista. Então a gente já tem umas 3 opções de revista para publicação. Então, caso haver a possibilidade de debate da gente publicar em revista, a gente já tem essa opção. Outro ponto é, a gente está tentando ver se consegue no futuro abrir um apoia-se por evento. E a gente fica responsável por divulgar esse apoia-se e passar pro UFT, pro café do UFT. Pra gente conseguir apoio realmente financeiro, a gente precisa disso. E divulgar isso. Porque aí o evento, se ele tiver pelo menos um mínimo de um dinheiro, ele consegue também exercer possibilidades, né? De chamar algum professor. E lembre-se, pessoal, a gente, quando eu fui em 2017, a gente foi com um ônibus que tinha 30 vagas e foi 10 pessoas. Se a gente tivesse contato, a gente não tinha esse contato que a gente tinha hoje, em 2017, poderia passar pela cidade e levar. Dá para fazer várias caravanas e várias parcerias. Se precisar de apoio, precisar fazer reuniões, a gente está aqui presente. Tanto eu quanto a galera do Genefil vai lá e tenta conversar com o coordenador para a gente tentar fazer essa mediação, que pode ir do ônibus de um ponto, igual Rio Grande do Sul, passar no Paraná e chegar. E vários eventos já fizeram isso. E facilita bastante. É isso. Show de bola, bom demais isso. No Coneb a gente teve isso, por exemplo, o ônibus que saiu de Palmas, ele passou em outras cidades para pegar o pessoal. Aí na volta, como eu estudo em Palmas, Tocantins, mas sou do Goiás, aí eu peguei carona com a caravana de Goiás, que também parou em outros lugares para deixar algumas pessoas, e me deixou aqui na cidade de Anápolis para eu terminar o tratamento nesse período de férias para conseguir voltar para as aulas agora em março para a UFT. E isso é muito bom, porque a gente acaba somando força com mais pessoas e levando pessoas, e às vezes lugares que
tem pouca representação, a gente conseguir levar algumas pessoas desse lugar é muito importante, né, para que a sementinha seja plantada ali e essa pessoa possa levar para outras pessoas. Isso é muito bom. A UFT tem, eu imagino que, que haja possibilidade das outras faculdades ter incentivo a eventos. E isso é algo que vale a pena a gente tentar conseguir incentivos para eventos, aquelas bolsas para eventos, para apresentações, porque pode ajudar muito para que vocês possam vir. Algumas faculdades também têm ônibus ou micro-ônibus, que às vezes, conversando com a direção de campus, com a reitoria, consegue, né, ganhar o ônibus ou fazer alguma parceria, ganhar parcialmente assim, as despesas, alguma coisa nesse sentido. Isso também ajuda, e às vezes a faculdade pode intermediar com ônibus da prefeitura ou com ônibus do estado para trazer vocês para o Enefil. Isso é algo que também ajuda e pode acontecer, sabe? O Edson está falando. Fica à vontade, Edson. Pode falar. Em relação à data da Enefil, quando que ela vai estar já certa, né, que não vai mudar a data, para a gente poder, porque a UFSC tem o ônibus, né, para a gente, porque já tem que ir lutando agora para conseguir o agendamento desse ônibus, ou a verba para a gente pra poder se locomover, né, igual até eu esqueci de falar antes, né, a UFSC, né, Campus Florianópolis, a questão da carona, né, como o amigo falou anteriormente, a gente, né, vai estar passando ali de ônibus, no caso, para Curitiba, né, vai passar, eu não sei qual seria o trajeto, mas às vezes por São Paulo, ou Bauru ali, o Fiscar, outro lado, né, mas passa, com certeza, para ir, vai ali pelo Triângulo Mineiro também, ali, né, passando por Goiás, para poder, né, chegar até aí. Né? Eu estudo em Florianópolis, mas eu sou do sul de Minas. Até eu estou aqui ainda, eu volto dia 10, eu volto no final de semana antes de voltar às aulas. Mas aí tem essa possibilidade, né? Assim, um curso de filosofia, né, da UFSC tem uma quantidade até grande de alunos, mas não tão participativos, né? Na gestão passada do CAFIL, né, sem falar da pessoa que estava, né, tomando frente do CAFIL, coitada, sozinha, né, como o Wagner falou também, começa com 5, aí vai para 4, 3, 2, e até ficar só uma, né, e ela ficava muito sobrecarregada, então a gente agora está com um centro acadêmico, né, eu acho que é formado até com bastante pessoas, gente fora do centro acadêmico se ajudando, no caso, né? A gente está fazendo grupo de estudos, indo atrás dos calouros, ajudando com matrícula, com PRAE, né, com várias coisas, porque a questão que os amigos falaram antes aí, a evasão, né, é porque a manutenção, né, do aluno ali na universidade é difícil, né? Ainda mais num curso de filosofia que você chega ali, leitura, o tempo seu quase não tem um tempo, tanto é que às vezes a gente vê igual a questão do bacharelado, não consegue ir nos eventos que tem, às vezes colóquios, apresentações, né, dissertações, né, de mestrado, doutorado, as salas estão esvaziadas, né? Então, você vê que é difícil, né, nessa parte. Até teve uma votação, né, na eleição do centro acadêmico, até só teve um grupo, não teve outra chapa para disputar, mas teve 58 votos, e tem uma turma de 400, até foi assim, tem gente que vai, não vai, né, tem gente que já abandonou, mas foi até expressivo, porque muita gente nem participa de nada, né, igual como o colega falou, tem gente que trabalha,
Tem gente que não está preocupado com política nem nada, nem sei também como não, mas não está preocupado. Às vezes, igual você teve greve, né, no início do ano, era uma briga dentro da universidade, um querendo entrar para a sala, o outro não deixava, e aí teve uma evasão grande também, porque eu comecei ano passado, e aí a greve, muitas pessoas chegaram a acabar desistindo do curso. Né? Então, é complicado, né, por tudo isso, né, nessa questão da filosofia, e eu acho, né, um curso maravilhoso, eu fui num colóquio de lógica, que teve no ano passado, e veio um professor do Chile, e assim, o que a gente sofre aqui, ele sofre no Chile, sofre na Argentina, sofre em várias né, partes do mundo, na verdade. Né? A filosofia é atacada em geral, né? Então, é para despolitizar, né? Igual eu fiz um seminário no ano passado, no livro da Marta Nussbaum, né? E ela coloca, né, a estação, né, né, vamos falar assim, né, que a gente sempre tem a democracia é o cavalo, né, e a gente sempre tem o cavalo, tem que incomodar, e por isso a gente está aqui na casa. Sim, nosso objetivo é agora, em março, a gente fechar a data, justamente para o pessoal poder mandar os requerimentos, poder mandar os ofícios, para aumentar a chance disso que você estava falando, né, de conseguir, e também para o pessoal poder se organizar, às vezes, quem for pedir, às vezes, um desconto em férias do trabalho, poder já levar para o colegiado, para os professores, né, abonam a falta dos dias que for participar, e, no geral, os professores são propícios a ajudar a gente em relação ao NFIL, porque muitos sabem, estão interessados nessa identidade e nessa valorização da filosofia. Então, isso vai ser muito importante, e a gente quer correr atrás desses encaminhamentos mais importantes agora em março. Alguém levantou a mão, acho que foi o Wagner, né? Eu tinha mandado uma mensagem ali no chat só perguntando se o evento também seria ministrado de maneira online. A gente ainda não sabe a questão do recurso técnico, se a gente vai conseguir online, mas a gente quer tentar ver o que consegue em relação a isso também. E tentar juntar o máximo possível de pessoas presenciais no evento, né? Para a gente poder estar mais... sentir o calor humano das pessoas lá, né? Mas essa questão técnica do online a gente vai estar vendo direitinho e fala para vocês, tá ok? O seu nome não é Thales. Thales é o nome do centro acadêmico. Pode falar. É o Matias. Assim, eu achei o tema bem interessante. No final do semestre passado, a gente teve uma semana de filosofia aqui na UESC, cujo tema também foi praticamente o mesmo, para a filosofia e seu ensino. Deu bastante gente, a gente conseguiu comportar quase a maioria do curso no auditório, então o pessoal participou bastante. Eu acho que é um tema interessante para a gente, porque não sei se na universidade vocês têm, mas a gente tem um PIBID, o nosso PIBID é bem fortificado, a gente tem sempre demanda de mais alunos querendo entrar, então é algo que dá para fazer e é um tema muito propício para a gente fazer. Aqui na universidade a gente teve alguns convidados de fora, como o Walter Corran, a Ana Miriam, a Thaís, da Cefet do Rio de Janeiro. E aí a gente fez uma dinâmica entre comunicação, minicurso, oficina, palestra, mesas, e foi o que a gente fez para a gente poder chamar os alunos para virem. Porque algo que a gente vê quando a gente quer apresentar algum trabalho para algum evento é se vai ter comunicação ou não. Porque, pelo menos aqui na UESC, eles liberam mais fácil o ônibus quando tem alguma comunicação para ser apresentada. E aí a gente consegue mais fácil o ônibus para a gente ir. A gente já foi para Sergipe, já foi para São Paulo, então é algo mais fácil para a gente conseguir. E aí,
Uma outra coisa que a gente fez nesse final de semestre passado foi não fazer apenas concurso de filosofia. A gente deixou aberto, só que aqui na UESC foi aprovado iniciou no começo do ano passado a especialização em ensino de filosofia. E aí a gente convidou o pessoal da especialização para também fazer parte do evento. Então, eu acho que se a gente puxar as especializações, ou se tiver algum mestrado voltado também para a área ou para algum dos eixos do evento, eu acho que é uma forma mais fácil da gente também conseguir ônibus e a gente poder ir para o evento com uma grande quantidade de alunos, porque nosso curso tem entrado cada vez menos alunos, então é uma forma da gente fazer com que esses que estão saindo, eles continuem no evento. E aí a gente faz essa parceria com as especializações e com mestrados também, que a gente tem por aí. Nosso mestrado foi aprovado também, só que vai iniciar provavelmente agora no meio do ano. Mas é isso, chamar as especializações, chamar alguns cursos, e se tiver a possibilidade de ter comunicação, é bem mais fácil a gente conseguir ônibus a partir das cartas de aceite do evento. É isso. Isso é importante, inclusive apresentações de trabalhos e de pesquisas, não só ajuda muito a fundamentar o próprio evento, a própria importância da filosofia, né? Para a gente não só falar, mas a gente tentar respaldar em trabalhos escritos que vão ser apresentados, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa não só falar da importância da filosofia, mas a gente trazer uma base teórica, a gente trazer comprovações, a gente trazer pesquisas de campos, né? Várias coisas nesse sentido ajuda muito a gente a mostrar a realidade do que a gente está falando bem na prática e de uma maneira bem científica, categórica, né? Com provas nesse sentido. E é bem interessante isso que você falou, Matias. O Levi levantou a mão, fique à vontade, Levi. Não, é só um comentário mesmo que eu faço das palavras do Matias, né, da UESC, as minhas também, Seria de extrema importância a gente, no caso do NFU, ter comunicação oral pelas cartas de aceite. Pelo menos aqui na UFPA, a PROEX ela só delibera o ônibus de viagem caso alguns alunos vão apresentar. Ou seja, é de extrema importância para a gente da UFPA aqui em Belém do Pará, a gente ter comunicação oral, né, para a gente ter apresentação, porque somente isso, basicamente, a gente vai conseguir o recurso da pró-reitoria. Caso não for assim, nesse intermédio, a gente pode sim conseguir recursos através dos nossos auxílios mesmo. Mas aí seria um pouco mais complicado, pelo menos aqui na UFPA, essa é a realidade que está se prestando mesmo. Então, só comento isso também, que é uma realidade muito, muito forte aqui na UFPA. Sim, a gente entende e concorda com isso que você e o Matias falaram. O Newton levantou a mão, fica à vontade, Newton, também. Gente, eu também corroboro com essa opinião de que a gente fazendo o evento do NFU com apresentações fique mais fácil, né, da gente conseguir. Não fique fácil, né, mas que fica mais provável da gente conseguir o transporte, porque mesmo com apresentações é muito difícil, pelo menos daqui da minha parte e da UFG, e como eu estou vendo os colegas falando, muito difícil conseguir transporte, né? Mas, assim, uma outra possibilidade que a gente pode tentar é com a Uni. Algum diretor da Uni, sabe? Alguém que está lá dentro da Uni poder nos ajudar com essa questão do transporte também. Porque o que acontece? A Uni, eu estou vendo isso há uns 4 meses, eu não sabia dessa informação, que a Uni ela recebe verba federal do MEC para que aconteça eventos da Uni, o Coneb, por exemplo, que aconteceu agora em Recife. Então, assim, da onde que vem essa verba, né? Então, assim, eu acho que a gente precisava ter essas pessoas da Uni, alguns deles. Eu conheço 2 diretores no quais eu tenho uma relação muito boa, e eu posso tentar alguma coisa nesse sentido e poder falar
falar até um pouco sobre essa rota. Por exemplo, que nem o Edson comentou. Ele vindo lá de Santa Catarina, ele pode passar em outras cidades, né? Porque como a gente sabe, como é sabido que a filosofia partilha de poucos estudantes, pode sair um ônibus lá de 40 pessoas lá de Santa Catarina com 10 pessoas somente, né? Isso ainda no melhor das hipóteses, né? Porque pode ser menos que isso. E aí ele passa em Curitiba, já pega mais 5, passa em São Paulo, pega mais 5, entende? Tipo, tentar fazer isso de uma forma mais organizada, né? E aí, para a gente fazer isso, eu acredito que a gente já tem que sair daqui dessa reunião com alguns encaminhamentos nesse sentido, sabe? De grupos, aqui desses poucos que a gente tem aqui, desses centros acadêmicos poucos, a gente já sair com alguns grupos já para fazer esse tipo de articulação do transporte. Aí sai um outro tipo para comunicação, né? Porque também é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? A comunicação. Essa é só uma sugestão aí já para encaminhamento. Beleza, Newton. Vou passar aqui para o Genefil e depois a gente conversa mais. Newton, dá uma experiência que é interessante. Que é a seguinte, não sei como é a organização de evento nas universidades. A forma de organização que a gente tinha na UFT era diferenciada. Mas a gente tem uma experiência interessante de tentar criar grupos dentro de uma comunidade no WhatsApp e dividir em temas. Vocês estão vendo literalmente essa experiência quando a gente fez a do Genefil. Daria para pegar o grupo do Centro Acadêmico, criar uma comunidade do Genefil, criar um subgrupo da caravana para o Genefil e começar a articular lá. Porque lembrando, os centros acadêmicos, eles representam os estudantes, mas tem estudantes que, um exemplo claro, o Clemson, né, na época que eu estava no centro acadêmico, que não fazia parte do centro acadêmico, mas era muito ativo no centro acadêmico e ajudava bastante a gente. Então, assim, existem pessoas que podem ajudar a conseguir ir lá nas reuniões, a dialogar, e a gente conseguiu unir essas pessoas dentro de um subgrupo. E criando grupos à necessidade do evento. Então, a comissão científica, a gente cria um grupo. E a gente tem uma comunidade do evento. Quem quer participar do evento, a gente cria um grupo. A gente já tem esse grupo, aí só precisa incluir ele lá, para quem vai para o evento. Porque dentro da comunidade, a gente tem um limite de 2.000 pessoas. Meu amigo, se chegar 2.000 pessoas para ir para o Genefil, eu vou ficar muito feliz. Eu acredito que todos nós vamos ficar muito felizes. Então, essa é uma opção. Diálogo com a Uni, acho muito interessante. Acho perfeito em relação a isso. Em questão da comunicação, a gente do Genefil tem uma pessoa, meu amigo, tem gente que acha pérolas, nós achamos uma grande diamante, que é ótimo em fazer designer gráfico, e está disposto a ajudar o evento com a parte que é realmente mais necessária, que é a produção do designer gráfico do evento e a publicação dessa arte. Então, caso vocês quiserem ver a qualidade que ela tem, só ir lá no Genefil e ver as publicações que ela criou. Todas foram inspiração dela ou a colaboração, mas a arte real é dela. Então, assim, a arte o evento já tem. Então, a gente só precisa da data para a gente conseguir produzir a arte e começar a divulgar. E ver as opções que a gente tem. Ou a gente tenta rever o Instagram do Genefil, que está parado, tem 470 pessoas inscritos ali naquele Instagram, ou criar um novo evento, ou fazer em parceria. Aí é uma conversa para uma outra reunião. Mas eu estou te dando a experiência e as possibilidades que a gente já tem. É isso. Ótimo, Adriano. Muito bom isso que você falou do subgrupo, né? Interessante para fazer o da caravana. E bom saber também que já tem a parte da comunicação muito bem articulada já, e que aqui a gente está buscando realmente fechar a data para o evento mesmo, e aí a partir daí a gente dá seguimento nas próximas, né? Obrigado aí pelo esclarecimento. Isso é muito bom, e um dos objetivos da gente em março também, agora em março, é a gente tentar fechar GTs, né, grupos de trabalho, e a gente poder trocar ideia daquilo que está facilitando o caminho para algum centro acadêmico conseguir mais apoio, conseguir mais ajuda, conseguir transporte, para que a gente consiga trazer o máximo possível de pessoas, né? E aí a gente
tentar fazer isso agora em março, já é um dos encaminhamentos, mas o principal é a gente estar batendo o martelo com a data, deixando tudo bem redondinho lá no campus da UFT de Palmas. A gente precisa deixar tudo oficializado para a gente divulgar uma data com segurança, até mesmo para credibilidade do NFIL e também para o pessoal poder se programar, porque alguns às vezes conseguem pegar um desconto em férias, por exemplo, né, nessa data, ou às vezes consegue tirar férias nessa data, a gente não sabe assim, as possibilidades, mas você tendo a data, você vai poder analisar que possibilidade é melhor para você. Então, uma das ideias é a gente estar fazendo isso agora. Essa questão do quanto, em que sentido a Uni pode ajudar a gente, é algo que eu não sei, que eu não tenho conhecimento, mas que eu vou procurar saber, e quem mais puder procurar saber mais sobre formas da gente conseguir recurso, tanto com a Uni, a ideia é a gente tentar ver também com a Ampof e com a CAPES, talvez dê acesso, né, para eventos desse tipo, ainda mais eventos que estão voltando e que precisa de um apoio nesse momento inicial, que é mais difícil, para diminuir os custos, né, dos estudantes. Então, a ideia é que a gente possa tentar conseguir isso, sabe? Com a Ampof, com a CAPES, e a gente tentar também com a questão interna da cidade e do estado, né? Prefeitura, governo do estado, e a gente vê o que seria possível em relação a isso. A gente está tentando ver também essa questão da área para o pessoal, às vezes, colocar barraca. Lá no Coneb, a gente teve aquele galpão coberto para o pessoal colocar as barracas, para o pessoal poder, para não ter perigo de chuva, esse tipo de coisa. Na UFT, a gente não tem um ginásio coberto, um espaço assim que a gente pudesse hospedar vocês. Por isso, a gente quer ver se consegue fazer uma parceria com a prefeitura ou com o estado para a gente conseguir isso. A gente está correndo atrás para ver a melhor forma da gente conseguir isso, da gente conseguir resolver essa situação, e a gente já quer trazer novidades para vocês agora em março. Então, o principal encaminhamento é agora em março, a gente fechar a questão das datas e fechar a questão do campus e dos espaços, e a gente tentar ver o que consegue. E quem de vocês conseguir estar vendo essa questão de patrocínios e de apoios, fique muito bem-vindo, e a gente vai trocando ideias lá no grupo, para a gente estar vendo isso. E assim, fale para a gente, por exemplo, um ponto forte que você tem, ou que alguém do seu centro acadêmico, ou algum aluno do seu centro acadêmico tem, que possa ajudar nos grupos de trabalho, para a gente começar já formar esses grupos de trabalho agora em março, para a gente já ter pelo menos o princípio desses grupos de trabalho agora em março, para a gente poder somar força com quem sabe, né, de trocar experiência e esse tipo de coisa, e a gente ver quantas pessoas podem ajudar a gente em determinada área, e em qual área que às vezes está mais fraca, que a gente tem que buscar mais apoio, esse tipo de coisa. Eu sei que o horário já está meio avançado, 11h19, mas o principal era isso, e a gente pedir para que, para a próxima reunião no final de março, a gente poder trazer mais centros acadêmicos e a gente poder tentar unir essas pessoas dos centros acadêmicos, né? E a gente vai conversando lá no grupo sobre essas coisas, e algumas novidades que a gente tiver, a gente vai avisando vocês. E algo muito importante que eu precisava falar, mas antes o Michel levantou a mão. Pode falar, Michel. Se quiser terminar, fica à vontade, tá? É só uma sugestão mesmo. Já que a gente sabe que a organização é muito importante, né? Que, enfim, é importante que a gente encontre os centros acadêmicos, estejamos bem assim, sincronizados no que vai ser feito para esse NFIL. Eu estava pensando que já poderíamos, se vocês também acham que é pertinente,
criar esses grupos de trabalho pensando nas demandas que teremos. Porque assim eu acho que a gente consegue se organizar até mais rapidamente, entendeu? Porque, por exemplo, no grupo que a gente está, temos vários centros acadêmicos, mas aqui na reunião essa quantidade já diminuiu. Então é importante que a gente tenha esses grupos com o pessoal que está mais atento, né? E com quem está mais por dentro do que está sendo comentado, do que está sendo falado, etc. Mas assim, é só uma sugestão, pensando no que a gente vai precisar, né? Vai precisar que seja feito. É isso. Sim, é importante a gente ter esses grupos de trabalho aí, ou sub-áreas, né, do evento, porque vai ficar mais organizado e vamos estar vendo isso, né, já, pelo menos os principais eixos que a gente precisar. O Newton levantou a mão, fica à vontade, Newton. Acho que o Genefil levantou primeiro que eu. Eu posso passar a palavra para ele. Eu não tinha visto aqui, Adriano, pode falar. Se quiser, eu já criei agora. Já tirei o grupo da comunidade, já crio a comunidade do evento, e aí você vai falando os temas do grupo, a gente vai concordando e eu vou criando um grupo. E aí a galera que vai adicionando, eu coloco como administrador. Se quiser, a gente já faz aqui a urna e a cores. É importante, né? Ótimo. Eu ia falar uma sugestão muito parecida com o que o Michel falou, para justamente a gente otimizar o nosso tempo. Porque, assim como o Adriano também falou no começo, na primeira fala dele, ele disse dos números, né? Em que a gente tem 50 centros acadêmicos, aí partiu para o grupo. A gente teve uma diminuição nas reuniões que a gente tem feito, né? Essa aqui é a primeira reunião que eu estou participando, na outra que teve. Eu não pude participar porque eu estava em um outro compromisso, mas enfim, seguindo um pouco do que o Michel falou, para a gente otimizar esse nosso tempo de reunião, porque aqui a gente está a 1 hora e 23 minutos nessa reunião. Então eu acredito que daqui já dá para sair esses subgrupos, que nem o Adriano citou, da gente colocar já uma temática para caravana, e já tem o da comunicação, né? Saber quem que são essas pessoas. E eu acredito que aqui hoje, pessoas como o Levi, que é do Pará, como o Wagner, né? Pessoas como também o Edson. Então, assim, eu acho que já tem pessoas que já estão mais atentas a esse encontro nacional, né? Que a gente está aí por decidir a data ainda exatamente. É do dia 14 ao dia 17, é isso? Isso, 14 e 17. É da terça-feira a sexta-feira de outubro, né? Então, assim, eu já posso ficar responsável por essa articulação da Uni. Como eu disse, eu conheço 2 pessoas lá com quem eu tenho uma afinidade e posso estar trazendo essas informações. Quanto a outras temáticas, eu fico de me colocar em algum lugar ainda, na próxima reunião que a gente fizer, em março, para eu saber melhor na onde eu posso me encaixar. Porque eu achei que, tipo assim, tava um pouco ainda nos primórdios, né, do encontro, não sei o quê, mas não. Eu estou entendendo que o pessoal de Palmas, aí, Clemson, na sua pessoa, vocês estão tendo de um tempo já que vocês estão já articulando, fazendo, conversando com pessoas, e isso é muito importante. Então, para a gente... essa reunião eu já acho que foi do caralho, assim, sabe? Em questão da gente realmente saber o que a gente tá fazendo, sabe? Porque eu achei que eu ia chegar aqui e já ia me deparar com os centros acadêmicos, todo mundo perdido, sem meio para onde saber onde que iria, e que bom que eu estava errado, que bom. E agora eu quero poder contribuir da melhor forma agora para próxima reunião já chegar com algumas coisas, tá bom? É isso. Beleza. Beleza, bom. Michel? Só mais uma coisa, pessoal. Assina embaixo do que o Newton falou, né? E só para fechar, a reunião está sendo gravada, estou ciente disso. Eu não sei se tem alguém que vai fazer uma ata escrita, mas, de uma maneira ou de outra, eu acho que também é interessante que, no fim dessa reunião, seja enviado lá no grupo mesmo, do CEAS, uma lista de encaminhamentos,
para a gente ficar pelo menos um pouco mais orientado. O que foi pontuado na nossa reunião? O que a gente vai fazer a partir de agora? Só para o pessoal também ficar ciente, a gente ficar bem orientado, e assim eu acho que de alguma maneira até facilita os grupos de trabalho que faremos, né? Eu acho que é legal fazer algo nesse sentido. Só isso mesmo. Obrigado. Genefil, sim, faz sentido o que você falou, Michel, e a gente precisa disso mesmo. O Genefil. Fazer o seguinte, vou fazer um arquivo em Word, eu vou colocar lá no grupo, fixar ele, e aí eu vou começar a anotar as pautas, aí quem quiser também anotar, ou se eu esqueci alguma coisa, a gente já coloca lá no grupo, já no arquivo único, beleza? Ah, beleza. E aí a questão dos grupos de trabalho, desses eixos principais em relação ao que a gente já vinha conversando, quais os eixos principais, os subtemas principais vocês acham, na opinião de vocês, já para a gente tratar com urgência? Queria ouvir vocês nesse sentido, assim. O Newton ficou de falar com a Ampof nessa questão de patrocínio, e tem esses outros temas, né, que a gente falou aqui. Questão do transporte, né, e a questão da comunicação, que também foi bem falado. Alguém quer citar mais algum grupo que é importante a gente ter logo, gente? Não sei se é pertinente, mas também tem a questão dos editais, né? Talvez para conseguir facilitar algum transporte gratuito ou algo nesse sentido. Eu acho que vocês também já estão nessa correria, né? Buscando coisas nesse sentido, mas eu acho que quanto mais gente buscando esse tipo de coisa, melhor, né? Sim, beleza. O Edson levantou a mão. Pode falar, Edson. Então, nessa questão aí da Ampof, né, como o Nilton falou aí, que você acabou de falar, uma professora nossa, né, do departamento da UFSC, que ela é a presidente da Ampof, né, eles ganharam a eleição, uma chapa composta, acho que por professores, acho que do Recife, do Norte, uma chapa, acho que melhor que a anterior, que levava os recursos mais para o Sudeste. E aí, eu acho que ela também, ela vai, vamos pensar assim, a gente levar esse assunto para ela, ela também acho que vai querer fazer um esforço grande para a gente conseguir levar um efetivo grande aí para Palmas também. Uhum. Pô, bom demais. Se você puder mediar isso com ela também para a gente, depois a gente manda um ofício, tudo, mas já puder já ver as possibilidades e o melhor caminho para a gente fazer isso? Sim, sim, pode, como é que fala, a gente, né, como o Nilton falou, a gente tem que ir atrás né, desses órgãos, né, igual como Ampof, CAPES, né, a gente tem que fazer isso daí, movimentar isso, articular isso, né, para poder conseguir fazer um evento, né, digno da filosofia, né. Sim, com certeza. E é isso. Vai ser muito bom. Pessoal, tem um assunto. Deixa eu olhar aqui no arquivo. O Michel falou: sim, podemos fazer postagens em conjuntos, collabs, vai ser muito bom. E a ideia é a gente estar fechando essa data agora em março e a gente correr atrás dessa questão de divulgação, né? Com esse apoio do Genefil, da questão da arte também. E quem mais puder ajudar vai ser bem-vindo. E tem um assunto que eu queria pedir para vocês, que é importante, é a questão, a gente vai ter a recepção de calouros agora, né, no começo do curso. A gente divulgar o Enefil na recepção de calouros, já para começar a gerar esse entendimento para o pessoal, a gente falar um pouco do que é o Enefil, da importância do Enefil, a gente divulgar na recepção de calouros e tentar já trazer os calouros para o Enefil, que eles vão dar continuidade nesse processo, né? Porque muitos daqui 1, 2 anos já não vai estar mais na graduação, mas é importante esse trabalho de formação com quem está chegando agora. E a gente quer pedir muito para que o Enefil seja divulgado, bastante divulgado na recepção de calouros agora, que alguns talvez seja agora no final do mês que volta às aulas, outros, como o caso da UFT, no começo de março.
a gente fazer o ENEFIL fazer parte da recepção de calouros de vocês. A gente vai pedir isso para os outros centros acadêmicos também, já para, assim que a gente for dar mais notícias sobre o ENEFIL, o pessoal já está sabendo do que se trata e já está preparado também para entender o ENEFIL, tá beleza? Isso é muito importante. Essa questão da comunidade dos subgrupos ficou do Adriano fazer, né? A questão dos encaminhamentos, ele já vai colocar o texto de Word lá no grupo, e aqui está sendo gravado, depois a gente vai fazer uma escrita de tudo que foi falado aqui, uma pequena ata também, para a gente estar divulgando para o pessoal, que isso vai ser muito importante para a gente marcar, né, essa história, e a gente ter até exemplos de como foi a volta do ENEFIL e os outros ENEFILs que vão acontecer no futuro, poder ter uma base de como foram os anteriores para mudar o que precisar mudar, melhorar o que precisar melhorar, e ter uma fonte também de possibilidades do que dá para ser feito, esse tipo de coisa. E isso vai ser bom. Aí o Nilton está falando que vai divulgar aqui, o Arthur também, que pode deixar, divulgaremos. A gente vai tentar divulgar bastante aqui também no campus de Palmas. Beleza. No geral, eu acho que é isso para essa primeira reunião, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. O Nilton levantou a mão aqui. Fica à vontade, Nilton. Então, Clemerson, só uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, se alguém vai ficar responsável, ou se já tem alguém vendo a questão do edital para fazer apresentações de trabalho. Como que está isso? Só esse ponto que eu queria entender melhor. Michel levantou a mão. Pode falar, Michel. Depois a gente já vê que às vezes uma pergunta soma com a outra. Eu só queria mesmo confirmar até quando vocês acham que vão precisar de tempo para confirmar a data do evento. Porque fica também mais interessante para divulgação, né? A gente já tem uma data, mas eu também sei que é uma questão complexa e tal, vocês precisam de tempo, é natural, mas eu só queria ter uma noção, assim. Será que vocês conseguem ver essa questão da data esse mês, próximo mês, não sei. Agora, em março, a gente consegue, porque as nossas aulas voltam dia 10 de março e a gente tem algumas reuniões para fazer com a direção de campus, com a reitoria e algumas coisas nesse sentido, mas já pode ser divulgado que é no mês de outubro, que em outubro o ENEFIL volta e a data vai ser confirmada, mas no mês de outubro, e provavelmente meados de outubro, né? Com provavelmente vai ficar do dia 14 ao dia 17 de outubro. Mas agora em março a gente confirma com vocês, tá bom? Essa é uma de prioridade, é um dos top 1 aí, é o top 1 da gente, só para bater um martelo, para as divulgações já ficarem tudo pronto. A gente está esperando confirmar esses detalhes, tudo, a gente quer fazer uma carta aberta, né, do centro acadêmico, falando da sede, sediando o ENEFIL, a gente quer fazer algumas coisas, mas a gente vai fechar esses detalhes no meio de março, justamente para não precisar ficar retificando depois, né, em caso de necessidade. Eu sei que às vezes acontece, a própria essa questão dos editais, a gente pode estar vendo isso lá no grupo de comunicações e às vezes já começar a ver um rascunho para esses editais, para quando ficar a data já está tudo mais encaminhado, né? A gente vê alguns modelos também que às vezes vocês usaram no centro acadêmico de vocês, a gente trocar algumas ideias em relação a isso e a gente vai vendo nesse sentido. No geral é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. A gente do Centro Acadêmico de Filosofia, CAFIL Prax, lá de Palmas, a gente está muito feliz em poder receber vocês lá. Palmas, no Tocantins, o único curso de filosofia é lá em Palmas, então a gente fica meio isolado dos outros estados, dos outros cursos de filosofia, das outras regiões. Então, assim, para a gente vai ser uma experiência que a gente nunca viveu, né? A gente receber e ter contato no nosso campus com estudantes de vários outros
de vários outros lugares. A gente está muito feliz e quer dizer que vocês vão ser muito bem-vindos lá. E a gente vai tentar dar o melhor nessa medida do possível, né? E eu sei que uma volta do NFIL não é fácil, mas eu sei que isso precisa acontecer. E, na medida do possível, a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance e a gente quer pedir muito também para vocês. Vamos unir força e fazer aquilo que está ao nosso alcance para esse NFIL voltar e para a gente resgatar, né, esse encontro nacional dos estudantes de filosofia, porque isso vai reverberar e tem ramificações de importância para várias outras áreas, não só da filosofia, mas do nosso próprio país. Então, assim, acaba que é algo que envolve muita coisa que vai beneficiar não só a gente, mas várias outras pessoas e outros espaços sociais, né? Isso é muito importante. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, e aí a gente encerra, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? O Michel aqui falou, estamos muito animados, vamos que vamos. Beleza, Michel, tamo junto. Pessoal, então a gente vai se falando no grupo e a gente vai mantendo contato por lá. E assim que a gente tiver as informações, a gente já marca agora em março a próxima reunião, mas nos grupos de trabalho, de apoio, a gente já vai conversando sobre esses eixos que precisa de mais urgência para resolver, tá ok? Um grande abraço para vocês, um bom restante de domingo e a gente vai se falando. Tudo de bom para vocês. Valeu. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, prazer conhecer vocês. Valeu, gente. Tudo de